Outro ponto característico, né, de autovalores e autovetores é a multiplicidade desses autovetores, tá? O número de vezes que um certo monômio, né, para raiz lambda i aparece como um fator do polinômio característico vai ser denominado de multiplicidade algébrica. Já a dimensão do autoespaço que eu encontrei vai ser denominado de multiplicidade geométrica, tá? Ah, mas para que servem essas multiplicidades? A multiplicidade é como se fosse uma organização do espaço. Eu preciso que essa organização algébrica bata com essa organização geométrica para uma questão que a gente vai falar para mais à frente, que é a diagonalização, tá? Então, é como se fosse saber se o problema está coerente. Ele está coerente tanto algebricamente quanto geometricamente, né? Está batendo essas duas condições? Eu preciso que essas condições batam para que esse problema seja um problema regular. Então, no meio do caminho, a gente verifica a multiplicidade algébrica e no final do problema a gente confere a multiplicidade geométrica, tá? E eu preciso não, nem sempre vai acontecer. Quando acontecer dessas duas multiplicidades estarem iguais, o meu problema vai estar regular e eu vou conseguir resolver a questão da diagonalização, que vai ser o próximo ponto que a gente vai falar, tá? Então, vamos ver um exemplo de como a gente encontra um exemplo para calcular autovalores e autovetores, encontrando aí no meio do caminho, determinando qual é a multiplicidade algébrica do problema e qual é a multiplicidade geométrica. Então, vamos fazer esse exemplo 3, né? Seja uma transformação T de R3 em R3, determinada por T de x, y, z. Na primeira coordenada, eu vou ter a expressão 4x mais 2y mais 2z. Na segunda coordenada, eu vou ter a expressão 2x mais 4y mais 2z. E na terceira coordenada, eu vou ter a expressão 2x mais 2y mais 4z. E aí eu quero saber quais são as multiplicidades algébrica e geométrica dos autovalores de T, tá? Então, esse problema de multiplicidade algébrica e geométrica, na verdade, é um problema de autovalores e autovetores. Eu sou obrigada a resolver os autovalores para descobrir qual é a multiplicidade algébrica e sou obrigada a resolver os autovetores para descobrir qual é a multiplicidade geométrica. Então, eu vou ter que fazer esses passos, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer vai ser saber quem são os autovalores de T, tá? Saber quem são os autovalores é responder a seguinte pergunta, né? É encontrar o polinômio característico. Então, fazer o determinante da matriz T menos lambda I igual a 0. Quando eu encontrar essas raízes, eu vou saber quem são os autovalores. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a nossa matriz T. Já sei que eu não preciso montar aquele sistema para saber quem é a matriz T. Eu vou simplesmente montar ele já por x, y, z. Então, na primeira coluna vão ser os valores de x, na segunda coluna vão ser os valores de y, de x na primeira, de y na segunda e z na terceira. Então, x na primeira coordenada, o coeficiente primeiro é 4, na segunda coordenada o coeficiente é 2, na terceira coordenada o coeficiente é 2. Na segunda coluna, o primeiro coeficiente de y é 2, o segundo coeficiente de y é 4 e o terceiro coeficiente de y é 2, tá? Agora eu vou olhar para z. Z na primeira coordenada tem coeficiente 2, na segunda coordenada tem coeficiente 2 e na terceira coordenada tem coeficiente 4, tá? É importante lembrar que esse é o dispositivo prático para a matriz, para a matriz da transformação da base canônica para a base canônica. Quando eu estiver trabalhando entre bases canônicas, que é o nosso caso, porque eu não falei em base nenhuma, eu posso fazer a matriz diretamente dessa forma, tá? Olhando os coeficientes de x na primeira coluna, os coeficientes de y na segunda coluna e os coeficientes de z na terceira coluna, tá? Então, com isso, a matriz
T menos lambda I vai ser igual a matriz 4 menos lambda, 2, 2, 2, 4 menos lambda, 2, depois 2, 2, 4 menos lambda. É essa matriz que a gente vai ter que fazer o determinante. Então, a gente vai vir para o seguinte problema. Determinante da matriz 4 menos lambda, 2, 2, 2, 4 menos lambda, 2, 2, 2, 4 menos lambda. O determinante disso tem que ser igual a zero, tá? Então, resolvendo por Laplace, eu vou pegar... Posso resolver da forma que eu quiser, tá? Na verdade, então, vou resolver por Sarri mesmo, que é mais fácil. Nesse caso é mais fácil, tá? Lembrando que a partir de ordem 4 só dá para resolver esse determinante por Laplace. Mas nesse caso a gente vai fazer por Sarri, que é aquela regra que a gente conhece das diagonais, tá? Então, quando eu faço esse determinante, isso aí vai dar a seguinte expressão. Na primeira diagonal, 4 menos lambda ao cubo, mais 8, menos 4 vezes 4 menos lambda, menos 4 vezes 4 menos lambda, menos 4 vezes 4 menos lambda. Isso dá zero. Então, juntando todo mundo, a gente vai ter o seguinte polinômio, né? 4 menos lambda ao cubo, menos 12 vezes 4 menos lambda, mais 16 igual a zero, tá? Então, fica como exercício aí desenvolver esse polinômio, abrir abriu esse cubo, né? Fazer esses produtos, e aí eu tenho que chegar no seguinte polinômio, menos lambda ao cubo, mais 12 lambda ao quadrado, menos 36 lambda, mais 32 igual a zero. Nós sabemos que quando um polinômio está igualado a zero, se eu multiplicar por menos 1, as raízes vão se manter. Então, posso chegar na versão positiva desse polinômio, que vai ter as mesmas raízes, que vai ser lambda ao cubo, menos 12 lambda ao quadrado, mais 36 lambda, menos 32 igual a zero, tá? Então, esse polinômio, ele tá ao cubo, tá? Ele é um polinômio cúbico. Então, ele não é tão simples de achar as raízes como é para Bhaskara, por exemplo, tá? Eu tenho que tentar encontrar uma raiz entre... Normalmente, uma das raízes para o meu problema vai estar entre menos 3 e 3. Então, saio testando, né? Começa pelo 0, aí testo 1, testo 2, testo menos 1, testo menos 2, testo 3, testo menos 3. Uma delas sempre vai funcionar, tá? Porque não é objetivo de ninguém ter uma raiz impossível, né? Para um exercício que a gente está resolvendo à mão, tá? Uma delas vai acontecer para todos os exercícios. Nesse caso, se você testar o 2, vamos testar o 2 aqui. Então, testando lambda igual a 2. O que a gente vai ter? A gente vai ter 2 ao cubo, menos 12 vezes 2 ao quadrado, mais 36 vezes 2, menos 32, tá? Quando eu faço isso, vai dar 8 menos 12 vezes 4, que é 48, mais 36 vezes 2, que é 72, menos 32. Então, quando eu faço 72 menos 48 menos 32 menos 8, isso aqui dá 0. Logo, lambda igual a 2
é raiz do polinômio. E se é raiz do polinômio, então isso quer dizer que esse polinômio aqui que a gente encontrou, que é o nosso polinômio característico, que é esse aqui, ele é fatorável pelo monômio que tem a raiz igual a 2. Então, a gente vai ter o seguinte, que, portanto, lambda ao cubo menos 12 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 32 é igual a lambda menos 2 vezes um certo p de x, tá? Isso é uma propriedade de polinômios, que vocês veem em cálculo, tá? Se o 2 é raiz, quer dizer que esse polinômio é divisível por esse polinômio, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro polinômio e vou dividir por esse segundo polinômio. O resultado vai ser esse outro polinômio aqui, que está multiplicando, tá? Então, eu posso fazer essa divisão de duas maneiras. Eu posso fazer pelo método da chave. Então, vou botar aqui, método da chave, que consiste em pegar o polinômio lambda ao cubo menos 12 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 32 e dividir pelo polinômio lambda menos 2, tá? Ou posso fazer pelo método de Briot-Ruffini, tá? O método de Briot-Ruffini, como é que vai ser? Vou pegar o polinômio e a raiz que eu sei que divide, né? O que está representando aqui por lambda menos 2, que mostra que o 2 é raiz, está representando aqui pelo 2, tá? E vou pegar os coeficientes do meu polinômio original, tá? Então, vou pegar os coeficientes desse polinômio 1 e vou colocar aqui. Primeiro coeficiente é 1, tá? Para usar Briot-Ruffini, o primeiro coeficiente tem que ser sempre 1. Depois, o segundo coeficiente é o menos 12. O terceiro coeficiente é 36. E o quarto coeficiente é 32, tá? Vou fazer por Briot-Ruffini, porque o método da chave é mais simples, todo mundo lembra, aprendeu na 6ª, 7ª série. Fazer o Briot-Ruffini para quem só para rememorar e quem não sabe aprender, tá? Então, peguei o 2, que é a raiz que divide o polinômio, e listei todos os coeficientes do polinômio que vai ser dividido, tá? Então, o que eu vou fazer? Sempre começo por 1, tá? Esse 1 é obrigatório, tanto para o primeiro coeficiente, quando o primeiro coeficiente é 1, o primeiro que vai cair vai ser 1, tá? E vou fazer a seguinte ordem. Pego esse coeficiente de baixo, que já são os coeficientes do polinômio resposta, pego ele, multiplico pela raiz e somo ao que aparece aqui. Na verdade, somo ao 12, tá? E somo ao próximo coeficiente aqui. Então, aqui eu somo, tá? Então, vai ser 1 vezes 2, 2, menos 12. Isso dá menos 10, tá? Vou fazer a mesma ordem, tá? 10 vezes 2, então esse 10 vem para cá, vezes 2, menos 10 vezes 2, menos 20, mais 36. Então, menos 20 mais 36 vai dar 16. E vou fazer o mesmo procedimento para 16. 16 vezes 2, 32, mais menos 32. Então, 32 menos 32, isso vai dar 0, tá?
E se os polinômios são divisíveis, e no nosso caso sempre vai ser, porque eu estou sempre começando com uma raiz que eu já sei que é a raiz do polinômio, então o resto sempre tem que dar zero, tá? Então, traduzindo o que está nesse algoritmo de Brillo-Ruffini é o seguinte, tá? O que está escrito no algoritmo de Brillo-Ruffini? Isso aqui. Teremos, então, que o polinômio de cima, que tem esses coeficientes 1, menos 12, 36 e menos 32, esse vai ser o lambda ao cubo, menos 12 lambda ao quadrado, mais 36 lambda menos 32, vai ser igual a esse 2, que representa o monômio lambda menos 2, vezes quem é o polinômio que apareceu. O polinômio que apareceu é o polinômio que tem esses coeficientes aqui. Ele tem que ter grau menor do que o grau do polinômio que foi dividido. Então, se esse polinômio foi dividido por algo tinha grau 3 e foi dividido por algo de grau 1, esse polinômio aqui, a resposta vai ter grau 2. Então, ele vai ser o polinômio lambda 1 vezes lambda ao quadrado, menos 10 lambda mais 16, tá? Peguei cada um desses coeficientes e eles são os coeficientes do meu polinômio resposta, tá? Então, eu tenho essa estrutura aqui. Lambda ao cubo, menos 12 lambda ao quadrado, mais 36 lambda menos 32, vai ser igual a lambda menos 2 vezes lambda ao quadrado, menos 10 lambda mais 16. Então, isso aqui vai dar que lambda ao cubo menos 12 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 32 é igual a lambda menos 2 vezes esse polinômio. Quem é esse polinômio? O produto da 16, a soma da 10. Então, quando eu fatoro isso aqui, vai ser quem que o produto da 16 e a soma da 10? 8 e 2. Então, a fatoração dele vai ser lambda menos 2, lambda menos 8. Ou seja, esse polinômio vai ser lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 8. Tá? O nosso polinômio característico foi fatorado da seguinte maneira: lambda ao cubo menos 12 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 32 é igual a lambda menos 2 ao quadrado menos vezes lambda menos 8, tá? Isso aqui tudo tem que ser igual a zero, foi só uma fatoração. Então, quem são as raízes do polinômio? Então, as raízes são os autovalores. Então, os autovalores são... As raízes do polinômio são 2 e 8. Então, o primeiro autovalor é o 2, o segundo autovalor vai ser o 8. E quais são as multiplicidades desses autovalores, tá? A multiplicidade algébrica do 2 é o grau que o monômio lambda menos 2 tem. Então, eu vou olhar lá a minha fatoração. O monômio lambda menos 2 tem grau 2. Então, a multiplicidade algébrica do 2 é 2, porque o monômio dele tem grau 2. Agora, qual é a multiplicidade algébrica do 8? Vai ser o grau que o monômio lambda menos 8 tem. Olhando aqui o monômio lambda menos 8, não tem grau nenhum, né? Mas quando não tem grau nenhum, quer dizer que ele tem grau 1. Então, a multiplicidade algébrica do 2 é 2 e a multiplicidade algébrica do 8 vai ser igual a 1. Essa é a primeira parte, então, do exercício. Encontrei as multiplicidades algébricas.
Então, agora a segunda parte do exercício é identificar qual é a multiplicidade geométrica do problema. Já sei que as multiplicidades algébricas que eu encontrei foi 2 para o alto valor 2 e 1 para o alto valor 8. Então, agora eu tenho que descobrir quais são as multiplicidades geométricas tanto do 2 quanto do 8. Então, para fazer isso, eu tenho que encontrar agora quem são os autovetores do meu espaço. Então, eu vou para a segunda parte do exercício, que é encontrar os autovetores de T, tá? Para encontrar os autovetores, eu tenho que resolver o seguinte sistema. T de menos lambda I vezes um vetor V tem que ser igual ao zero do meu domínio, tá? Resolvendo essa equação matricial, esse sistema, eu vou conseguir definir quem são os autovetores e, consequentemente, qual é a minha multiplicidade algébrica e qual é a multiplicidade geométrica, tá? Então, vamos lá. Quem era a matriz T? A matriz T era o seguinte, a matriz T menos lambda I era a matriz 4 menos lambda 2, 2, lá originalmente, né? 2, 4 menos lambda 2, 2, 2, 4 menos lambda, tá? Então, eu tenho que, no lugar de lambda, botar uma vez o 2 e fazer as contas e depois o 8 e fazer as contas, tá? Então, vai ser basicamente no lugar dessa matriz que tem lambdas, no lambda eu vou colocar o alto valor que eu quero trabalhar. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui vai ser para lambda igual a 2, para o primeiro alto valor. Então, para esse lambda, temos o seguinte, que a matriz vai ser 4 menos 2, 2, 2, depois 2, 4 menos 2, 2, depois 2, 2, 4 menos 2, vezes um vetor V. Como esse vetor V eu não sei quem é, eu vou representar ele por x, y, z, porque eu não sei quem ele é. E eu sei que isso tem que dar sempre o zero do meu espaço. Meu espaço é o R3, então tem que dar 0, 0, 0, tá? Então, isso aqui vai dar um sisteminha, parece até tranquilo, né? Um sisteminha que vai ser o sistema 2, 2, 2, 2, 2, né? Vai dar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, vezes x, y, z. Isso dá o vetor 0, 0, 0. Então, quando eu transformo isso numa equação, a primeira equação vai ser 2x mais 2y mais 2z igual a 0. A segunda equação também vai ser 2x mais 2y mais 2z igual a 0. E a terceira equação também vai ser 2x mais 2y mais 2z igual a 0. Todas as equações iguais, ou seja, eu posso simplesmente descartar essas duas equações e a minha solução passa a ser somente essa equação, tá? Uma equação só, porque é tudo igual. Então, é a partir daí que eu vou desenvolver. Se eu tenho a equação, que é a solução do sistema, 2x mais 2y mais 2z, que é igual a 0, se eu dividir essa equação por 2, vou ficar com a equação x mais y mais z igual a 0, né? E se eu quiser encontrar uma solução, basta isolar um dos termos, por exemplo, o x. Então, isolo o x e aí a gente vai ter x é igual a menos y menos z, tá? Então, agora eu vou montar o meu espaço e, consequentemente, o meu autovetor. Então, o autoespaço vai ser o V do alto valor 2, que vai ser, vou olhar para x, tem alguma lei para x? Tem, está dizendo que x é sempre igual a menos y menos z.
Para Z, para Y, tem alguma lei para Y? Não tem nada dizendo Y tem que ser isso, então o Y é livre. E o Z, tem alguma coisa dizendo Z tem que ser isso? Não tem, então o Z é livre também, tá? Então esse vai ser meu autoespaço. Com isso, eu consigo encontrar quem é meu autovalor. Autovetor, na verdade. Autovetor. O autovetor vai aparecer quando eu separo as variáveis livres desse problema. Então, botando um vetor só para y e colocando y em evidência, a gente vai ter menos 1, 1, 0. E botando um vetor só para z e colocando z em evidência, a gente vai ter o menos 1, 0 e 1. Ou seja, os vetores da base são esses. Menos 1, 1, 0 e menos 1, 0 e 1. Ou seja, esses são os autovetores do meu espaço. Então, autovetores vão ser esses vetores. E qual vai ser a multiplicidade geométrica do 2? A multiplicidade geométrica do 2 vai ser igual à dimensão do V2, que é esse autoespaço, tá? O que é a dimensão? A dimensão é a quantidade de vetores que eu tenho na base. Aqui apareceram 2 vetores na base, logo a minha dimensão é igual a 2. Então, eu tenho multiplicidade geométrica igual a 2, tá? Então, foi a primeira multiplicidade que eu achei geométrica, é a multiplicidade geométrica do 2. Agora, vamos fazer para o outro autovalor. Então, mesma coisa agora para o outro autovalor, para o 8. Então, para lambda igual a 8 agora. Temos. Então, vou pegar a minha matriz que eu tinha antes, que era a matriz T menos lambda I. Ela vai ser igual à matriz, era a matriz 4 menos alfa não, lambda que era 8, depois 2, 2, depois 2, 4 menos 8, 2, depois 2, 2, 4 menos 8. E eu tenho que pegar essa matriz e multiplicar pelo vetor. Então, essa é a matriz. Aí, agora, quando eu tiver que fazer T menos lambda I vezes um vetor V que dá 0, isso vai dar o seguinte. A minha matriz, que era essa, agora eu vou fazer a conta para ela. Vai dar a seguinte matriz. Menos 4, 2, 2. 2 menos 4, 2. 2, 2, menos 4. Vezes um vetor V, que eu não sei quem é, então vou representar ele como x, y, z. Isso tem que ser igual ao vetor nulo do meu espaço, que como eu estou no R3 é o 0, 0, 0. Então, esse sistema, essa matriz, esse sistema matricial, eu vou transformar num sistema de equações. A gente vai ter o seguinte sistema de equações. Linha vezes coluna. 4x mais 2y mais 2z igual a 0. Depois, 2x menos 4y mais 2z igual a 0. Depois, 2x mais 2y menos 4z igual a 0, tá? Se eu fatorar esse sistema, a gente vai chegar no seguinte sistema. Dividindo todas as equações por 2, por exemplo, a gente vai chegar no seguinte sistema. Posso escalonar, né? Vamos escalonar esse sistema aí. Vai dar
menos 4, 2, 2, 2, menos 4, 2, 2, 2, menos 4. Vou escalonar. Então, deixa eu só acertar esse escalonamento aqui, né? Faltou 0. Então, 0, 0, 0. Então, escalonando esse sistema, vou deixar aqui como exercício para vocês. Nós vamos chegar no seguinte sistema. Menos 4, 2, 2, 0. 0, menos 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Quando eu volto esse sistema para um sistema de equações, a gente vai ter o seguinte, menos 4x mais 2y mais 2z igual a 0, menos 3y mais 3z igual a 0. Puxando dessa equação aqui, jogo z para o outro lado, nós vamos ter que, ou y, né? 3y igual a 3z, ou seja, y é igual a z. Primeira condição que eu tenho. Jogando essa equação na equação de cima, vou ter menos 4x mais 2y mais 2y igual a 0, ou seja, menos 4x mais 4y é igual a 0. Então, a condição vai ser que eu vou ter, jogo o x para o outro lado, a gente vai ter que x é igual a y também, tá? Então, agora eu tenho as duas condições e não consigo fazer mais nada além disso. Então, eu vou agora para o alto valor. Primeiro, o alto espaço. Então, o alto espaço, que no nosso caso é o V8, porque é o alto espaço associado a 8. Eu vou ver, na primeira coordenada x, tem alguma restrição para x? Tem. X tem que ser igual a y sempre. Y tem alguma restrição? Tem que y é igual a z e z é igual a y. Então, eu vou escolher quem eu vou deixar livre, né? Porque eu posso chegar aqui esse y, posso trocar aqui, fazer z igual a y. Então, nesse caso, z fica igual a y e o y fica livre. Então, deu y mesmo, tá? Y pertencente aos reais. Se eu quiser achar agora o alto vetor, é só colocar esse V8 aí em evidência, o y, que vai aparecer o meu vetor, que é 1, 1, 1, tá? Então, esse é o meu alto vetor e a multiplicidade geométrica do 8 vai ser igual à dimensão do V8. E a dimensão do V8 vai ser a quantidade de vetores que eu tenho na base do V8, que é 1. Então, a multiplicidade geométrica do 8 vai ser 1, tá? Então, como resumo, o que nós encontramos? Então, resumo. Encontramos que eu tinha 2 autovalores. Tinha o 2 e tinha o 8. A multiplicidade algébrica encontrada para eles foi: do 2 foi 2, do 8 foi 1. Porque o monômio associado ao 2 tinha grau 2 e o monômio associado ao 8 tinha grau 1. E além disso, agora a multiplicidade geométrica dos autovalores foi: para o 2, alto valor 2, eu tive multiplicidade geométrica 2, porque o meu espaço tinha dimensão 2. Meu alto espaço tinha dimensão 2. E para o 8, a minha multiplicidade geométrica foi 1, porque o meu alto espaço tinha dimensão 1. E com isso, eu encontrei tanto a multiplicidade algébrica quanto geométrica. Como essas multiplicidades batem, né? A algébrica é igual à geométrica para todos os autovalores, então esse problema
ele tem uma regularidade.